Bom dia a todos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus continue reinando sobre cada coração. É a forma que gosto de estar saudando você com a mais doce e gloriosa paz desse Senhor, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. E desde já agradecendo a Deus por esse privilégio de poder estar aqui novamente trazendo uma palavra do Senhor para o seu coração, trazendo para você uma palavra que certamente irá de encontro à sua vida, de encontro, confrontar com você em algumas áreas em que você reconhecerá ou entenderá que precisa de haver uma mudança. E essa mudança só pode dar início, pode ser iniciada por você, através da sua fé, crendo, depositando nesse Deus toda a sua confiança. E essa fé, ela mostra a palavra de Deus que sem esta fé é impossível nós agradarmos a Deus. O que é fé? O que é fé? Nós vemos que fé é a certeza das coisas que se esperam. Eu faço confusão, não quero falar o versículo eu falei ele um dia desse aí, mas eu não vou me atrever a falar novamente assim de cor, para não falar errado. É bom que repetidas vezes falando ele, com certeza ele ficará gravado em nossos corações. Amém? Olha só, Hebreus, oh meu Deus, Hebreus, tem hora que é difícil e com isso o tempo vai passando, mas desde já quero agradecer a você, amém, a você que tem me acompanhado, que tem ido até o fim, que tem deixado o seu gostei, a você que tem entendido que há uma necessidade de viver, de ter uma vida de comunhão com o Senhor, e em que você tendo essa vida de intimidade com esse Deus, o maior beneficiado seremos nós, será você. Isso que é a nossa responsabilidade. Quando conhecemos, quando aceitamos algo e somos recebidos de graça, a graça que o Senhor nos concede é graça. De graça recebeis, de graça podemos dar, que é uma orientação, da palavra do Senhor, onde nós estamos concluindo a instrução dos seus adoradores, quando Deus instrui os seus adoradores, onde passamos por tópicos falando a respeito de tudo isso. E eu falei da fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Você não vê, mas você crê. Então há uma necessidade. Fé é esta demonstrada na palavra do Senhor. Aqui se encontra a galeria da fé. Como ele disse, eu li novamente, o Senhor me toca para poder fazer essa leitura aqui, antes de até dar início, e até mesmo antes de pedir a você as suas orações, primeiramente a sua oração,
intercedendo pela minha vida, pela vida da minha família, da minha esposa. Todos nós temos as nossas famílias e sabemos que cada família existe aqueles que estão passando por uma dificuldade, independente de área que for, mas a maior dificuldade é a dificuldade espiritual de não entender, e sim, aquela dificuldade financeira, tem a dificuldade de relacionamento, a dificuldade em tantas áreas. Mas quando você adquire esta fé, onde está mostrando que é prova das coisas que não se vê, nós vamos ver aqui, porque por ela, pela fé, os antigos alcançaram testemunho, e esses testemunhos que eles alcançaram, o Senhor, na Epístola de Hebreus, deixa aqui a galeria da fé, daqueles que depositaram no Senhor a sua vida, depositaram no altar, porque foram instruídos pelo Senhor. É a lição que estamos estudando em Levítico, e nós sabemos que o Novo Testamento é a sombra do Velho. O Novo Testamento é a sombra, e nós vamos ver a comparação, porque aqui o Senhor dá relato, e o título, como mostra aqui, que Deus instrui os seus adoradores, nós estamos sendo instruídos, caso queremos ser instruídos. Eu quero a cada dia estar sendo instruído por esse Deus, e gostaria de ser alguém que compartilhe com você, amém? Essa instrução que tenho recebido do Senhor, passando para você, e você terá e verá como é diferente uma vida quando você opta pela palavra de Deus, quando você ouve, porque escutar tem muitos escutando, mas ouvindo, quem ouve guarda, quem ouve dá atenção, quem ouve ele se esforça, quem ouve espera, quem ouve tem paciência, quem ouve ele entende que precisa de mudar na área que está lhe prejudicando. Quem ouve, todo aquele que ouve as minhas palavras e as praticam, nós sabemos que há na palavra de Deus, é considerado como um homem prudente. A palavra nos mostra, nós temos orientações. Isso tudo são instruções que nós estamos vendo no livro de Levíticos, e também nos dias de hoje, que estamos instruídos na palavra de Deus, estamos sendo instruídos. Agora, há pessoas que não querem ser instruídas pela palavra, querem ser instruídos em alguém, ou depositar a sua confiança em alguém que se diz que está fazendo algo em prol daquela vida, ou em prol de mais vidas. Não sei se está dando para entender, mas eu estou dizendo assim em relação a tantas formas que as pessoas estão buscando a Deus. Um é o Deus Sol, um é o Deus Lua. Assim, só me perdoa, a garganta está irritada, irmãos. Me perdoa aí, tá? Eu não quero ser chato, de repente incomoda. Eu me sinto incomodado, e também creio, e não quero também incomodar a você. Mas vem a garganta e não tem como segurar. E desde já quero pedir também, além de pedir primeiramente a oração pela minha vida, família, pedir também a você que me ajude neste canal,
para fazer com que eu venha fazer a transmissão ao vivo. É tão difícil você conseguir pessoas para se inscreverem nesse canal ou no canal ou em algum canal que está mostrando a verdade, em que você vê que há uma verdade sendo apresentada, as pessoas virem e clicarem se inscrevendo. Essa é a verdade, né? E a gente fica triste, porque se inscreve em tantos canais que trazem nenhuma edificação. E eu creio, eu falo com uma segurança, com uma tranquilidade, que o que estou trazendo para você é a respeito da palavra de Deus, palavra essa que é viva e eficaz. Por isso, me ajude nesse canal se inscrevendo. Eu agradeço a você que se inscreveu ontem, Samuel, a irmã, eu esqueci qual foi a irmã que escreveu semana passada, eu vi ontem, e também o meu irmão Jackson, tá? Que se inscreveram aí por fim, em nome de Jesus. E a você que ainda não se inscreveu, me ajude, tá? Nessa empreitada, onde quero ter ali o contato, ver você, fazer alguma mensagem, dar a você a liberdade de você colocar no comentário e eu poder ler o seu comentário e através desse comentário falar algo a respeito do que você está comentando e na área em que você está precisando de um entendimento, que o Senhor possa me conceder graça e sabedoria para que eu possa dar a você uma resposta vinda dos céus, porque eu tenho pedido ao Senhor, humildemente eu falo de coração, não para parecer, não para apresentar que eu quero ser melhor, mas tenho clamado esse Senhor e peço a você que continue orando por mim, que venha ser canalizado ao meu coração, né? O coração de Deus vem estar sendo canalizado ao meu coração e que esse coração humilde, que é totalmente grato pela libertação e que sente o grande prazer e amor em falar para você sobre esse Jesus que muda, como já mudou a vida de tantos e pode mudar a sua. Ontem eu estava vindo no carro e ouvi um louvor que eu não guardei o nome, mas ele dizia bem assim: Jesus, ele nunca participou de um velório, nunca fez uma pregação, nunca fez como que fala, nunca ministrou no velório, nunca. Por quê? Porque ele ressuscitava, então ele não participou de nenhum velório fúnebre, né? Eu quero falar do jeito que ele falou lá e não estou conseguindo a me expressar. Mas ele nunca participou. E aquilo ali ficou mexendo comigo. Como é verdade. Como é verdade. Ele nunca participou. Porque ele chegava ali, como ele é a vida, ele o dava. A vida levanta. Nós sabemos, vindo daquela multidão, daquela viúva, a viúva de Naim, e também nós vimos também ali Talita, levanta-te. Então ele nunca participou. E isso é tão bom, saber que esse Jesus, que nunca participou de um velório e não vai estar assim participando no sentido como se fosse ele, mas há a necessidade de trazer uma palavra de reflexão mostrando o que é a vida. E a própria palavra nos orienta que é melhor que nós venhamos a estar em
em um velório ou de que em um banquete, numa festa, igual vem chegando, vem aproximando o carnaval, né? Como se diz, a festa da carne, onde muitos vão se fantasiar de diversas formas, esquecendo tudo e querendo somente se divertir, mas estão vivendo uma vida onde se sentem aquele prazer. É um prazer passageiro, é um prazer que pode não se repetir no próximo ano. E por que então não depositar, não ter esse prazer nessa palavra que está nos orientando como devemos? Então, Deus instruindo os seus adoradores, nós vamos colocando a nossa vida para sermos instruídos por Ele. E é tão bom ser instruído pelo Senhor. Então, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Nós já falamos isso essa semana, mas agora aqui então você vai deparar com uma relação de uma lista de heróis que foram heróis da fé. Foram aqueles que deixaram para nós exemplos que precisam ser seguidos. Assim como nós devemos dar o exemplo para que vidas venham seguir o nosso exemplo, que venham sentir. É tão bom quando você está em um local e a pessoa, eu não vou citar nome, né? Lógico, óbvio que eu não quero citar nome, mas ao chegar para mim, vendo eu sair para a igreja, ela falou assim, eu fui um que pregava nas ruas, trazia a palavra, ia na igreja, e a gente vê que ele falou assim, coloca o meu nome na oração, me ajuda em oração. Detalhe, falou isto somente no momento quando estava já um pouco fora de si, já tinha tomado. Ontem me deparei com esta pessoa e falei nele, e eu conheço por apelido, e não quis, eu quero chamar pelo nome. Eu falei assim, passa o nome para mim. Ele não passou o seu nome, estava são. Então a gente vê que o inimigo, o diabo, o Deus desse século, com D minúsculo, ele cegou o entendimento dos incrédulos. Mas imagine cegar o entendimento daqueles que até então viviam falando da palavra de Deus. E que, na verdade, o que dá a entender é que não teve aquele encontro. Eu falo por mim, porque conheci a palavra do Senhor e me afastei dos caminhos do Senhor, porque foi necessário. E hoje eu entendo dessa forma que foi necessário eu passar por momentos terríveis para entender hoje que a verdade é uma só. Eu não tinha tido, eu não cheguei a ter aquele verdadeiro encontro. Eu encontrei, eu passei a descobrir, eu passei a se degustar de cada palavra, mas não com a profundidade, não com a experiência que hoje eu trago em minha bagagem, uma experiência que é de viver quando vivemos com Deus, quando estamos com Deus, quando entregamos as nossas vidas a Ele, quando confiamos nele, temos fé, depositamos nossa fé na certeza de que o mais Ele tudo fará,
é completamente diferente. É completamente diferente. Hoje eu posso falar com convicção, com muito amor para você. Você que às vezes se afastou dos caminhos do Senhor. E até então se sentia bem, né, ao ouvir a palavra de Deus. Se derramava diante do Senhor. E hoje você se encontra afastado. E muitos, observação, tá? Muitos, eu vou até me atrever a falar, por que não dizer a maioria, se encontram em situações de rua. Por que isso? Porque quando você aceita, quando você entende a palavra, aquele espírito imundo que havia sobre a sua vida, fazendo com que você fizesse aquilo que parecia ser bom para você, onde você sentia aquele prazer, aquele espírito imundo, você conhecendo a verdade, ou você vendo o outro lado da moeda, vamos dizer assim, o outro lado da vida, você então vai se maravilhar e vai dar até início. Mas o espírito imundo, ele vai ficar girando, ele fica girando, procurando ver aquela casa. Essa casa que até então era ocupada pelo espírito imundo, passa a ser ocupada pelo Espírito Santo de Deus. Essa casa passa a ser ocupada pelo Espírito Santo de Deus. Mas aquele espírito que até então habitava nessa casa, ele vai ficar girando, procurando verificar se alguém continua habitando naquela casa, se o Espírito Santo continua habitando ali, e ele vai ficar furioso. E com isso, ele vai ficar olhando, vai ficar te observando. De repente você fica até 10 anos. Eu falo por mim, que eu fiquei 12 anos, foi 95 até 2007, 2008. Eu aceitei, batizei em 1995, fiquei até 2007 na presença do Senhor, servindo a Deus, buscando a Deus, indo nos cultos, não faltava na escola dominical, estava ali aprendendo, e glória a Deus por ter aprendido, por ter tido aquele momento de experiência para fazer para que eu viesse a entender que após sair daquela vida a qual eu estava vivendo, que era uma vida tenebrosa, onde o espírito imundo estava habitando, e passa a habitar o Espírito Santo, então por esses longos anos eu dei lugar, eu deixei uma brecha e o inimigo entrou. Ele entrou não para brincar, ele brincou para destruir, porque Deus é Deus e diabo é diabo. Diabo não brinca de ser diabo, ele é diabo. Tem gente que não gosta de falar, mas isso é uma realidade. Nós não precisamos de falar, o que nós temos que falar, precisamos de falar, é do Senhor. Há tantos lugares que falam mais, dá ênfase ao diabo, dá mais ênfase àquilo que Satanás está fazendo, aos espíritos do inferno estão fazendo, do que falando do amor de Deus, onde as pessoas entendem. Então, quando aquele espírito imundo saiu e habita o Espírito Santo, então a casa está ocupada pelo Espírito Santo de Deus, onde você vai ter alegria, onde você vai ter a paz, onde você vai ter a felicidade, onde você vai viver em comunhão, onde você vai aprender a perdoar, onde você vai encontrar inúmeras virtudes que vão te fazer você olhar para dentro de você e ver que vida eu levava, porque não conhecia mais tempo. Aí chega lá na frente, de 97,
95, não, foi em 93 que eu vim, 93. Eu vim até 2008. 2008 eu saí da presença ninguém sai, eu saí dos caminhos. Quer dizer, eu dispensei aquele Espírito Santo que até então estava habitando dentro do meu coração. Eu dispensei, eu falei assim, eu agora não quero, eu vou deixar o outro. E aquele espírito imundo, de tão furioso que estava, onde eu estava ali ocupado, trazendo a mensagem do Senhor, como hoje sinto o prazer de trazer aqui, porque de primeiro eu trazia por uma emissora de rádio, a rádio aqui que tinha aqui em Benfica, Rádio Shalom FM. Muitos vão lembrar daquela rádio que foi aqui, não é uma rádio regularizada e por isso foi lacrada, mas ali eu estava falando, eu, irmão Luciano, né, que até então hoje está na rádio, o irmão Luciano, lá da Igreja Batista, do Carlos Chagas, o meu amado irmão Luciano de Oliveira. A você meu forte abraço e a cada membro, Leia, irmão Walter, irmã Mercedes, toda a família. Eu não gosto de citar porque senão eu cito uns e não cito outros. Irmã Edna, né? Tantas outras pessoas ali que certamente e hoje estão na presença do Senhor. Hoje estão na presença do Senhor, que até então não estava. Mas onde aquele primeiro amor, fazendo os cultos de 15 em 15 dias, ao ar livre, uma caixinha de som, colocava ali e falava do amor de Deus. Mas olha só, em 2007 houve aquela brecha. Então por isso a palavra nos orienta, por isso Deus orienta instrui seus adoradores. Você precisa ser instruída por Deus, não pelo homem. Você não precisa ser instruído pelo homem, porque o homem é falho. Se você olhar para mim, você vai se decepcionar. Né? Assim, eu digo no sentido humano, porque eu posso magoar você, eu posso agir de maneira que você não vai, de repentemente, não concordar, ou não vai ter a mesma linha de pensamento, mas quando você é instruído por Deus, é totalmente diferente. É onde você não vai se decepcionar e nem dar brecha. E vai se encontrar na palavra dizendo que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então ali, em 98 e em 2008, eu abandonei, 2007 e 2008, eu passei por um processo, aquele tempo, então que eu saí, que eu abandonei, desprezei o Espírito Santo de Deus. É tipo, eu expulsei dessa casa que somos nós, desse coração, deixando que o espírito imundo estivesse sempre atento, sempre esperando essa oportunidade para voltar para essa casa. Mas o interessante é que a Bíblia nos mostra de tão furioso que ele fica, que ele já não volta sozinho para habitar naquela casa que até então ele habitava. Ele traz consigo 7 espíritos piores, onde aquela pessoa, sinto a presença aqui, onde aquela pessoa, o estado daquela pessoa se torna piores, 7 vezes 7 espíritos piores. Então se você fumava, você vai beber, você vai fazer, piores. Imagina o que pode acontecer com uma pessoa que até então estão fazendo coisas erradas, estão fazendo coisas que agradam a carne, se encontram, têm um conhecimento da palavra, vive, depois abandona. Se eu falar para vocês aqui o que eu passei, certamente eu não quero passar e não desejo para que ninguém que não faça isso.
O mundo oferece, as ofertas são muitas. Esaú trocou a bênção da primogenitura por um prato de lentilha, por uma coisa tão pequena, e de repente você troca por uma coisa tão pequena que vai te afastar. Então é necessário termos vigilância, é necessário termos vigilâncias. Por isso precisamos viver em constante comunhão com esse Deus, onde nós, vendo em Levítico e trazendo para o Novo Testamento, e no Novo Testamento nós vamos deparar com a lista daqueles que viveram na fé, Então, esta é a diferença de você iniciar, de você sempre ouvir, quando nós meditamos ontem em Levítico, né, dizendo que Moisés ouviu, Deus falou mais a Moisés, e por Deus ter falado mais a Moisés, é porque ele já havia falado mais vezes, e assim Deus quer continuar falando conosco. Por meio de quê? Por meio da palavra, por meio da nossa vida de comunhão com os irmãos, uma vida de comunhão com aqueles que vivem, estão desprezados pela sociedade, estão desprezados, estão ali inundados nas drogas, em tantas outras coisas, porque conheciam a palavra e afastaram. Então, por isso eu cheguei para concluir o que eu estava dizendo. Não que eu esteja generalizando, mas a maioria de moradores de rua são todos conhecedores da palavra de Deus. Eu vou contar um breve testemunho do meu irmão. Meu irmão é pastor lá em Pinheiral. Ele está lá há bastante tempo, viveu na Assembleia de Deus em Volta Redonda e depois passou para Pinheiral, onde está como supervisor regional. Aí tem os cargos lá, cada um tem os seus afazeres. Que Deus te abençoe, meu querido e amado irmão, pastor Eliseu, que foi bênção na minha vida, que me levou para um centro de recuperação, onde era para mim ficar 6 meses, fiquei 6 dias só, ou 7, e ali saí, e não aconselho para ninguém, mas eu, mesmo assim, por conhecer a palavra, eu tinha aquela convicção, falei, não, eu preciso mudar, eu tenho que mudar. Eu sei que o centro de recuperação, ele ajuda, mas tem que querer, a pessoa tem que querer, porque Deus é quem efetua, tanto efetuar como querer é Deus. Então Deus efetua no meu coração. Então naquele momento, ali vivendo, eu saí, não quis ficar, e graças a Deus, louvado seja Deus, em 2015, para você ter uma ideia, eu saí em 2008, em 2015 é que eu vim, pela misericórdia do Senhor, ser resgatado novamente. Por quê? Sou um escolhido. Eu posso falar de todo o meu coração, com toda gratidão a esse Deus, porque eu sei a vida que eu vivia, e hoje tenho o maior prazer em compartilhar essa verdade, a verdade pura que é essa palavra. Daqui a pouco estaremos, eu e meu amado diácono José dos Santos, estaremos ali no Centro de Recuperação Ebenezer, que está em parceria com a Primeira Igreja Batista de Benfica, onde hoje está, todos os sábados tem ali o amor incondicional, onde tem aqueles moradores de ruas que vão ali, tomam o seu cafezinho, tomam um banho, cortam os seus cabelos e ganham uma veste. Então, caso você tenha alguma roupa para doar, caso você tenha algo dessa natureza, faça-nos uma visita, traga e deixa ali, que vai ser útil, pessoas vão usar.
E ali o que é melhor é que eles vão ouvir a palavra de Deus. Para eles que vão ouvir a palavra de Deus, por isso há a necessidade de estarmos intercedendo por vidas, porque são vidas que são preciosas aos olhos do Senhor. Mas eles até conheciam a palavra. Como eu disse, não generalizando, a maioria conheciam. E esse meu irmão, que é o pastor, ele ali não pode ver alguém, ele tira a sua roupa para dar para aquele que está na rua medindo e falando do amor de Deus. E enquanto uma pessoa ele fala ali, querendo ali mostrar, apresentar Jesus, mostra para a pessoa e abraça a pessoa, independente da situação que a pessoa tiver. Independente, eu já tive experiência com ele, sei que ele é assim, ele é exemplo de família, é um exemplo onde pude me fortalecer, porque até então eu não ia voltar, eu não tinha como voltar para Juiz de Fora. E quantas vezes o Senhor me impediu, todas as vezes que eu queria voltar e Deus não permitia, o Senhor usava meu irmão. Então olha só, meus amados, é algo que a gente precisa guardar e ser grato a Deus. Ser grato a Deus e também àqueles que colaboraram, que intercederam pela minha vida, vida pela qual eu não quero jamais. E sei que essa vida muitos estão vivendo, desejando sair dessa vida, mas não encontram forças. As forças você vai encontrar somente em Jesus. Somente em Jesus. E ele encontrando, o meu irmão, encontrando com essa pessoa, morador de rua, ele vai lá e conversa, vai dar uma palavra para ele, porque não pode ver ninguém que ele para. Ele para. Pode ser homossexual, pode ser tá ali, ele está levando a palavra. E nós precisamos evangelizar é preciso. É os cultos, né, de evangelístico que nós fizemos e entramos em recesso em dezembro por causa de festividades, mas agora eu creio que irá iniciar. Você desejando um culto no lar, entre em contato conosco para que venhamos a orar na sua casa, levar uma palavra de esperança, uma palavra de fé, uma palavra que pode acender a chama do amor dentro de você e o Senhor operar em você um milagre, uma maravilha. É algo, não tem como explicar, é inexplicável. Então, meu irmão vai lá e para com aquele morador de rua. E ele disse, quando veio, falou, deixe seu nome para oração. Ele pegou, deu aquela assinatura. Ele assinou com tanta... Meu irmão ficou surpreso. Ele deu uma assinatura, mas era estudado. Foi um advogado. Se não me engano, se estiver errado, meu irmão, pode me corrigir. Eu esqueci, estou falando porque tem muitos anos e já estou ficando de idade, então você sabe que eu sou mais velho, então eu tenho eu posso ainda esquecer ainda algo dessa natureza, mas esqueci. Ele era alguém que era estudado, o que importa é que ele era estudado. Tinha estudo, conhecedor, era pastor e estava vivendo numa vida miserável. Davi, ele deixa claro para nós, fui moço, agora sou velho, mas nunca vi em toda a minha descendência o justo a mendigar o pão. Creia nisso, que jamais o Senhor vai te abandonar. Jesus diz que todo aquele que vem até a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Acabou aqui a mensagem. Aqui eu creio que está sendo uma instrução de Deus para a sua vida, porque Deus instrui os seus adoradores.
Eu creio que, porque eu me apresento a Deus aqui, peço, Senhor, eu vou pegar a revista, mas aquilo que o Senhor quer que seja dito, que eu possa falar. Eu queria falar aqui, de início, no Hebreus, que mostra aqui os primeiros heróis da fé. Você pode ler em Hebreus, você vai ver, você vai se maravilhar. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons e por ela, testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Aí você vai estar falando, pela fé, Enoque foi trasladado. Pessoas que viveram, pessoas que foram instruídas por Deus, pessoas que aceitaram ser instruídas por Deus. Aceite. Procure uma igreja que fale a verdade. Uma igreja que te mostra, não te ilude, onde você vai ser convidado, que Deus vai te dar isso. Não é assim, dessa forma. Deus não é dessa forma. Venha para a igreja, você não vai sofrer. Chega de sofrimento, é óbvio que você estando com Cristo, você vai passar por dificuldades, você pode passar, ter momentos de tristezas, mas você sabe em quem está depositando a sua confiança e sabe que Ele é poderoso para lhe dar muito mais além do que você pede ou pensa. Amém? Então, sofrimento é algo que é uma palavra muito dura, porque sofrimento foi aquele naquela cruz do Calvário que sofreu, morreu em nosso lugar. Morreu para nos dar vida. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida. Aquilo que não pude expressar, dizer para você que o Espírito Santo de Deus, ele possa falar ao seu coração, de maneira que você venha ouvir a voz do Senhor claramente. Você vai ficar até surpreso. Creia, alimente-se da palavra de Deus, alimente-se da verdade, que é essa palavra. Você fazendo assim, meu amado, você entenderá, você vai desfrutar das bênçãos que Deus tem para a sua vida. Em nome de Jesus, que Deus abençoe, que Deus nos dê um abençoado dia, um abençoado sábado, né? Hoje, sábado, dia 18, né? Hoje é dia 19 de fevereiro, ontem foi dia 18. Aí, benção maravilhosa para fazer confusão com data. Não sei, 17 ou 18. Se não for 18, 19. Tá bom? Perdão a todos por falar assim, mas eu sou ruim mesmo para guardar a data. Não tem como eu guardar. Eu parece que estou indo por rumo, mas glória a Deus, um rumo certo. O rumo que certamente está sendo conduzido para chegar diante do juiz e poder ouvir desse Senhor e Salvador Jesus: vinde benditos de meu Pai para o gozo eterno. Amém? Quiser nos visitar, pertence à Primeira Igreja Batista em Benfica, Rua Henrique Dias, número 33, no bairro de Benfica, ponto de referência praça, cultos, quinta-feira às 19h30 e aos domingos, cultos pela manhã, primeiramente escola bíblica dominical, 10 horas, culto matutino às 19h. Neste domingo, hoje, amanhã, será às 18 horas, em virtude das festas carnavalescas que irão acontecer justamente no horário da celebração da comunhão que iremos ter com Deus. E podemos
ser incomodado, não podemos dar aquela atenção, porque vai ser muito barulho, não é verdade? Então, que Deus abençoe a sua vida, a sua família, esteja conosco, faça-nos uma visita e você será bem recebido e vamos nos unir essa fé aí. Abraço ao meu amado, querido pastor Bruno, pastor José Alexandre, Marcos Alexandre, pastor José Augusto, pastor Sivonei, onde estaremos juntos daqui a pouco, em nome de Jesus. Que o amor desse Deus, a graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam com a minha vida, com a sua vida, com a minha família, com a sua família e com todo servo de Deus espalhado pelos 4 cantos da terra. Amém? Amém? Glória a Deus.